Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira no canal do YouTube da Unifacear e também no canal do Spotify da Unifacear. Então já aproveita, dá o seu like ali, ativa o sininho, faz tua inscrição, compartilha com amigos, inimigos, compartilha com aqueles que você acha que podem gostar desse assunto de educação e carreira. E hoje, o tema de hoje é se compensa ser empresário no nosso país, no Brasil, ou se isso é coisa para algumas pessoas mais afortunadas. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui o professor e coordenador de cursos Jorge Uberson Pereira. O Jorge ele é mestre em administração com foco em empreendedorismo, especialista em e-commerce, consultor certificado no Mercado Livre, experiência de 17 anos no segmento educacional, coordenador de curso na área de gestão aqui da Unifacear. E a primeira pergunta que eu te faço, Jorge, já te agradecendo pela tua presença e disponibilidade, é o que um consultor certificado no Mercado Livre faz? Ótimo. Eu queria começar agradecendo por participar do podcast. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante aí, que a gente traz temas relevantes para a nossa comunidade acadêmica e através da internet para a comunidade em geral, Então, tenho acompanhado, são muitos temas muito interessantes. Professor, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E essa pergunta de consultor certificado no Mercado Livre é uma tendência de mercado, Hoje tudo está se digitalizando, tudo está indo para o online e essa grande plataforma que são os marketplaces, como o Mercado Livre e outras, observaram isso no mercado, E estão qualificando pessoas para serem consultores e ajudarem as empresas que querem digitalizar as suas operações. Então, a figura do consultor do Mercado Livre, ele vai auxiliar, ajudar uma empresa que tem a sua operação física, ele quer trazer para o digital. Então, ele vai mostrar todas as estratégias, as táticas de como trazer o seu produto para o mundo digital. Essa é a função do consultor, por exemplo, do Mercado Livre. Então hoje uma empresa, por exemplo, uma empresa que só existe fisicamente, ela tem ali, ela vende, vamos dizer assim, roupas fisicamente na rua e ela quer ir para o digital, ela poderia, ela não precisa fazer tudo um e-commerce, preparar todo um site de vendas, tudo, ela pode ir direto para o Mercado Livre e fazer tudo isso lá, é isso ou não? Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Deixa eu abrir um pouquinho o leque, que é isso, mas também tem outras opções, Aquele empreendedor menorzinho que ainda não consegue começar com o e-commerce ou não quer ir para uma plataforma de marketplace, até pelo WhatsApp, até pelo seu Instagram, ele consegue digitalizar o seu negócio, Hoje as ferramentas estão aí, a tecnologia veio realmente para ajudar esse mundo do empreendedorismo, esse mundo empresarial, e os empreendedores têm que usar dessas tecnologias que estão aí. Então tem lá a tua lojinha de roupa, começa mostrando pelo Instagram, começa vendendo pelo Facebook, por exemplo, ou pelo próprio WhatsApp. Tem gente que tem muito sucesso apenas nas redes sociais que são poderosas. Aí ele quer aumentando um passinho mais, se profissionalizando um pouquinho mais, ele tem basicamente duas alternativas. Ele pode montar o seu site próprio, que é o que a gente chama de e-commerce, que ele tem lá as suas vendas, e aí toda a logística não é só chegar na internet e montar um site. Tem toda uma história por trás disso, tem toda uma logística, tem que ter equipe para segurar a operação, Você tem que ter um pós-venda, Então tem todo um arcabouço, tem toda uma estrutura, um back-office por trás disso. E-commerce. E a outra possibilidade são os marketplaces. Mercado Livre, Magazine Luiza, Madeira. Tem uns 20 marketplaces hoje aí no mercado e cada vez crescendo. Alguns desses marketplaces são bastante focados, nichados. Por exemplo, Netshoes, bastante com área de esportes, com calçados, Madeira. Eles partem mais para a parte de casa e construção, O Mercado Livre é bem geral. Você tem quase tudo que você queira vender, você consegue ter dentro do marketplace como o Mercado Livre. Qual que é a vantagem dos marketplaces em relação ao e-commerce? Se a loja, se a empresa vai abrir um e-commerce, ela tem que trazer, pelas suas próprias pernas, tem que trazer tráfego, tem que trazer gente para visitar a sua página e pesquisar os produtos, gostou, comprar. A gente tem uma métrica, mais ou menos a cada 100 visitas, uma venda. Mais ou menos, Tem outras conversões. Nos marketplaces, o próprio marketplace traz todo esse tráfego para dentro do seu marketplace. Então, você que tem a sua empresa só vai mostrar o seu produto lá dentro. O marketplace que se preocupa em divulgar, em trazer essa audiência. Então, é um shopping virtual
local, né, na internet que você coloca o seu produto. Então, uma grande sacada que a tecnologia trouxe e tem muita gente tendo sucesso. É claro, se você se prepara, se você se profissionaliza, igual a loja física, né? Não adianta só abrir a portinha, colocar o seu nome lá em cima, né? Começar a vender. Tem que suar, correr atrás. Então, se você se profissionaliza, faz certinho, organiza a sua operação, tem muita gente tendo sucesso com as operações dentro dos marketplaces ou no e-commerce. É por isso que hoje, por exemplo, quando você chega lá na internet, dá um Google lá de caneca, quero comprar caneca. Os primeiros que aparecem lá é sempre Mercado Livre, ou outros marketplaces relacionados. É isso? É porque eles investem mais no tráfego e conseguem atrair mais gente para o seu site, é isso? Exatamente, isso que é o poder desse tráfego deles, né? Eles têm, e Mercado Livre, por exemplo, não só a questão do tráfego, mas estão investindo muito, por exemplo, em logística. Aposto que você já andou pela rua e viu uma van amarelinha do Mercado Livre. Já viu em algum aeroporto, aviãozinho amarelo do Mercado Livre. Estão investindo muito, muito dinheiro, muito recurso. O Mercado Livre vem da Argentina, né? A sede está na Argentina, mas a principal operação deles é a brasileira. É uma das maiores operações deles no Brasil. Então, como diferencial competitivo, realmente eles estão atuando muito na logística. E a tecnologia é uma maravilha, né? Hoje, 3 horas da tarde, eu entro no Mercado Livre, compro essa caneca aqui. Se tiver no estoque deles lá, que é o Fulfillment, que é uma central, é um depósito deles lá, amanhã, de tarde, essa caneca está aqui na minha casa. Antigamente, a gente não tinha isso. Não. Você levava meses, às vezes, para ter um recurso. Então, você tem a comodidade também para o cliente, né? Eu conversei com o professor Felipe Guedes, que é especialista em logística também. Tem um podcast. Uma pessoa que é interessada nisso daí pode assistir, pode ouvir. E eu estava conversando com ele que eu comprei, na quarta eu comprei um massageador lá, e na sexta já estava na minha casa. Muito rápido. É muito rápido. Isso, e hoje, eu não sei, aí nos últimos 2 anos, com a pandemia também, acho que ajudou a acelerar isso daí, mas a quantidade mesmo de caminhões do Mercado Livre, né, esses amarelinhos, a quantidade de vans. De vez em quando eu passo ali perto do Armazém da Maria, aqui em Curitiba, ali por trás, acho que tem ali um depósito deles, mas é van, 1 milhão de vans que tem ali, acho que esperando para carregar, e são particulares, né? Então não é diferente do correio, que o correio ele tem horário ali de entrega, e, né, a minha esposa comprou um produto do Mercado Livre, na sexta-noite, às 8 horas, eles estavam entregando na minha casa. Esse marketplace em específico, que nós estamos falando do Mercado Livre, eles têm investido numa logística própria, com veículos, espaçonáveis própria, mas tem isso que o professor comentou também. Eles contratam terceiros para aumentar a malha, a capilaridade, né? Então eu tenho, de repente, uma moto lá, eu posso ir lá fazer um contrato com o Mercado Livre e passar a entregar as mercadorias deles. Então, eles foram inteligentes nesse aspecto para aumentar a cobertura, a capilaridade de mercado deles e deixar a operação ainda mais rápida. E aí, o Mercado Livre é o carro-chefe. Eles têm 30% do mercado de marketplace. Mas os outros marketplaces também têm sido bem interessantes, eles estão crescendo. A mania agora do momento é a Shopee, que é uma estrangeira que veio para o Brasil, né, que está inaugurando o seu primeiro depósito agora no Brasil, um depósito físico também. Eles chegaram muito agressivos e devem crescer. Magazine Luiza também já é bem tradicional, Via Varejo, né, que pega Amazon, americanas, né? A Amazon, a gigante americana, atendendo aqui no Brasil, né? Então, cresceu muito e esse mercado ainda nos próximos 5 anos vai crescer ainda mais, muito. Minha esposa, o senhor tem uma... Minha esposa é advogada, mas não exerce. Ela sempre gostou de sapatos. Gosta de sapatos. E ela montou uma loja virtual de sapatos. Né? Vitrine da Kelly. Né? Entra lá no Instagram, está lá, @vitrine da Kelly. Ela tem lá produção de conteúdo, ela ajuda. Então as pessoas têm as suas clientes. E ela não tem loja física, não tem nada. E tem uma venda muito boa. Estou pensando até em me aposentar e investir só nela, não trabalhar mais. E ela é um pouco diferente, porque ela tem um atendimento especializado, tudo. O sapato não é uma coisa tão simples, principalmente para a mulher, né? E ela cresceu muito, né, nos últimos anos aí, com esse tipo de venda. Bem isso que você falou, ela tem um Instagram, ela investe ali no Instagram, no conteúdo, investe ali na divulgação dos seus produtos e praticamente atende por Instagram e WhatsApp, né? E não tem custo de loja física, custo de funcionário, né? Claro que tem uma limitação
de crescimento, né, Jorge? Isso que é importante falar. Você cresce tudo, mas chega um ponto, porque é só você ali, né? E aí, se você quiser ir para um outro patamar, aí tem que ir para um novo estágio, talvez contratar pessoas, talvez ir para um marketplace, aí numa venda mais automatizada, não é mesmo? Esse ponto que o professor tocou é bem interessante por esse comparativo com as lojas físicas, né? A gente chama o offline, a gente chama as lojas físicas para o online. Esse ponto dos custos, né? Você consegue operar, exatamente como o exemplo da sua esposa, consegue operar a partir até da sua própria casa, começa devagar ali, tem custos bastante reduzidos e tal. À medida que a operação vai tomando vulto, vai crescendo, se a pessoa quiser, ela vai aumentando sua equipe, de repente aluga um espaço e tal, e assim vai crescendo gradativamente. Os marketplaces não te cobram para você expor o teu produto lá dentro. Eles te cobram se você vender aquele produto. Né? Então, é uma vantagem muito grande, ajuda os empreendedores de uma maneira bem facilitada. A gente já volta nesse assunto, eu quero voltar um pouquinho atrás, porque você tem o mestrado em administração, né, com ênfase em empreendedorismo, tem a graduação em administração também, é um conhecedor aí dos cursos de gestão, porque hoje a administração é um dos cursos de gestão, mas tem muitos outros, né? Tem os tecnólogos, a própria Unifacer tem vários tecnólogos que oferta aí na modalidade à distância e também presencial. E eu queria saber um pouquinho por que você escolheu a administração, né? Eu sou formado em administração também, depois acabei fazendo direito. E na minha época, quando eu escolhi a administração, quem já me conhece, quem já ouviu aqui, sabe que eu escolhi meio sem ter muita opção. Eu fui meio por exclusão. Eu quero saber de você, se o teu processo foi assim mesmo, ou você já tinha uma certeza, não, é a administração mesmo que eu quero, é isso, e vou em frente. Como é que foi? Bacana lembrar um pouquinho da minha história pessoal, né? Porque foi uma paixão à primeira vista, literalmente paixão mesmo, né? E talvez venha muito das minhas características pessoais, de gostar de planejar, de gostar de organizar as coisas, de ter um pouquinho de liderança com as pessoas, tal, né? E eu olhei vários cursos e falei, é administração. Não tive, a gente percebe os jovens quando estão praticamente entrando na universidade uma dúvida muito grande que curso escolher, né? E a gente percebe que eles sofrem, né? Puxa, será que é isso mesmo? Será que não é isso? Qual curso que eu vou escolher? Uma angústia muito grande deles, né? Eu não tive, felizmente, isso, né? Quando eu vi, eu falei, é esse curso mesmo que eu quero. A administração foi literalmente uma paixão à primeira vista. Você recomenda hoje, né? Você se formou em que ano? Faz 20 anos, professor. Faz 20 anos, ok. Não vamos revelar a idade aqui, né? Mas hoje, né, com todas essas mudanças, você ainda recomenda que uma pessoa faça um curso de administração, faça um tecnólogo na área de gestão? Como é que você acha que ainda tem mercado para essas pessoas? É importante a pergunta, porque hoje essa juventude que está aí, que investe em tecnologia, investe em internet, muitos deles, eu ouço eles falarem, né, nos seus canais, no YouTube, nas suas entrevistas, que faculdade morreu, não precisa mais de faculdade, né? E eu sou meio suspeito de falar, porque eu atuo há 17 anos no segmento educacional, mas deixando essa questão de lado e analisando mesmo tecnicamente, friamente, é lógico que precisa. Você precisa ter uma base técnica para que te estruture, para que a tua vida profissional dê certo, né? E pode ser que muitos desses que não fazem faculdade consigam realmente ter sucesso, talvez pelas suas aptidões pessoais, pelos seus perfis, né? Mas se eles tivessem uma formação de nível superior, muito provavelmente o alcance do sucesso deles seria ainda maior, né? Então a faculdade, a troca de experiência com os colegas, a parte técnica, o aprendizado, vai pavimentar isso, vai te dar uma base muito importante para você ter realmente um sucesso profissional. Muita gente que parte para o mercado sem ter formação de nível superior, às vezes consegue alcançar o sucesso, mas sofre muito mais, bate muito com a cabeça. Mesmo que quem faz faculdade, a gente sabe que não é fácil, né? Sim. A faculdade te traz essa bagagem, né, teórica e muitas vezes prática, dependendo do seu curso, mas o mercado de trabalho ele muda muito todo dia, né? Então, mesmo quando você termina uma faculdade, de repente um ano depois, talvez algumas coisas que você estudou, você já precisa rever, porque é muito dinâmico esse mercado. Imagine sem essa base de faculdade, né? Então eu recomendo sim para todo mundo, e mesmo para mim, por exemplo, que já fiz graduação, já fiz mestrado, o professor tem doutorado, né? Nós somos eternos estudantes. A gente fica a vida inteira estudando, porque tudo muda todo dia, né? Então tem que correr atrás disso. E não quer dizer que a faculdade vai evitar
vai deixar... Você fazendo a faculdade, você vai evitar de cometer erros, né? Sim. Mas a ideia é que Ela você diminui cometa menos erros exatamente. no processo, porque você vai ter uma base técnica para não cometer os mesmos erros se você não tivesse uma faculdade, né? E uma coisa assim, Jorge, você acha que ainda você que é um estudante dessa área do empreendedorismo, de negócios, você acha que ainda vale a pena abrir um negócio no Brasil com toda essa incerteza? Tivemos a pandemia aí que trouxe várias, vamos dizer assim, falências, fechamentos de empresas. Você acha que ainda compensa você abrir um negócio no Brasil com incertezas, com pandemia, com tudo isso? Fora mesmo desse cenário de pandemia, empreender no Brasil já é bem difícil, já é bem complicado. Eu diria que realmente não é para qualquer um. São para pessoas que têm resiliência, para pessoas que querem realmente correr atrás. A gente costuma dizer que o empreendedor é aquela pessoa que está pulando de um penhasco e constrói o seu avião no ar para não cair. É mais ou menos essa figura que seria um empreendedor brasileiro, né? Você tem que se virar nos 30, tem que ser muito, muito resiliente. E aí, puxando por o cenário da pandemia, a pandemia ajudou quem trabalha muito com a internet, com a digitalização, a pandemia acelerou muito esse processo. Já vinha acelerando ao longo dos anos, e aí quando veio a pandemia, muitas empresas não tiveram outra forma, outra opção, senão ir para o digital, porque suas operações físicas literalmente fecharam as portas durante um bom período, né? E se vale a pena ainda ser empreendedor, ser empresário no Brasil, mesmo com as dificuldades, você acaba, se você planejar direito e pesquisar nichos interessantes de mercado, né? O Brasil é um mercado de varejo enorme, gigante, né? Só para ficar na parte de varejo, nem ir para a parte de serviço, mas a parte de varejo é gigante por ser um país de dimensões continentais e com o tamanho da população que ela tem. É uma mini China, né? É uma mini China. Um dos motivos do sucesso da China é a grande população que eles têm. Já consome muito, já movimenta o mercado enormemente lá. Guardadas as devidas proporções, o Brasil tem muito disso também, né? E à medida que essa população que vem ao longo das últimas 10, 20 anos saindo da linha de pobreza e melhorando um pouquinho de vida, eles precisam consumir. Né? E aonde que eles vão consumir? Com os empresários, com os empreendedores. Né? Então, mesmo quando você vai, por exemplo, para um mercado bem específico dentro das favelas do Rio de Janeiro, é um mercado gigante, porque é muita gente que tem renda baixa, ok, tem renda baixa, mas tem uma renda para consumir. Sim. Então, vai consumir do supermercado, vai consumir de uma farmácia, vai movimentar a economia, né, de acordo com aquilo. Uma das coisas que é ruim no Brasil para o empreendedor, para o empresário, é a alta burocracia para abrir e para fechar empresas. Né? Vem se melhorando ao longo das décadas, mas ainda estamos distantes de outros países que você consegue abrir uma empresa em menos de 2 horas. A gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar. É um sonho isso, né? Mas estamos correndo atrás, está melhorando aos pouquinhos. Uma das coisas é burocracia. Outra é a tributação enorme que a gente tem no Brasil, que pega mais de 30% da renda das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, vai para a tributação. E aí você tem um automóvel caríssimo por causa da tributação, né? Senão não seria tão caro. E todos os outros produtos também, né? Para os pequenos empresários, a gente tem, infelizmente, aí, nas últimas décadas, a figura do Simples, que é uma forma de tributação mais simplificada e, entre aspas, mais barata. Né? Então, em vez de você estar em outras categorias de tributação, que eu não vou entrar no mérito aqui, no Simples, você tem tudo isso facilitado e tudo juntado num imposto único, vamos dizer assim, mais barato. Então, isso facilitou também muitas empresas a conseguirem ser competitivas no mercado, porque essa parte da tributação faz com que muitas tenham dificuldade. Né? Então, sim, no Brasil é difícil empreender, é complicado, mas ainda tem um mercado enorme para as pessoas crescerem, né? E aqueles que fizerem o seu planejamento, correrem atrás, serem resilientes, escolherem um nicho interessante de mercado. Né? Muitas vezes a pessoa deixa se levar pelas suas emoções, né? E quer abrir uma coisa porque ela acha legal, porque ela acha que vai vender. Não, precisa pesquisar se isso tem mercado, precisa fazer um planejamento. Né? O Sebrae mostra um índice de mortalidade muito grande das empresas, porque às vezes ela quer vender o que ela acha bonito e não o que o mercado quer comprar. Né? A gente tem que passar a olhar a ótica do comprador, né? Da pessoa que está consumindo. Às vezes eu não gostei dessa caneca branca aqui, eu preferi uma caneca preta ou azul, mas tem muita gente que quer comprar essa caneca branca. Então não interessa muito o meu gosto pessoal. E às vezes os empresários misturam isso, né? Ele não consegue
olhar a necessidade do mercado. Ele quer empurrar o seu produto. Não, tem que vender o que o mercado quer comprar. Se ele quer a caneca branca cheia de bolinha preta, o mercado é quem manda. Eu tenho uma empresa de meias, acho que é Jokers. É uma empresa que eu vi que cresceu muito aí nos últimos anos. Eles têm gôndolas assim dentro dos shoppings e é uma meia toda colorida. Eu, por exemplo, para mim, eu acho horrível. Mas tem gente que compra e gosta. Tem gente que compra. Tem jovens que compram e cresceu demais. Você falou aí do que o mercado quer. E eu acho que esse é um momento, talvez, de pensar muito bem nessa incerteza e nesse momento. Por exemplo, hoje, fazer um investimento para abrir uma casa de shows, né? Será que é o momento? Será que vale a pena fazer todo o investimento? É algo, não estou falando que não vale ou que vale. A questão é o momento. É o momento. Esse momento, talvez, é aquele momento de algumas coisas você rever e pensar, puxa, como é que está a situação, né? A gente ainda está... Claro, hoje a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, não é o trem, mas ela ainda está... não está tudo... Vem essas novas notícias de... Agora é Omicron, né? Uma nova variante, isso tudo preocupa, né? Então, esse pensamento, isso daí... O que você sugere para a pessoa? Pô, eu quero abrir, mas eu não sei se isso que eu estou abrindo... É necessário, é pesquisa de mercado, é conversar, é pesquisar. O que uma pessoa faz para resolver isso? O Sebrae, a vocação do Sebrae é apoiar o micro e pequeno empreendedor, né? Então, suponha que eu tenho uma ideia e não tenha certeza se essa ideia é boa para o mercado ou não. Um órgão de apoio ao empreendedor é o Sebrae. Vamos lá bater um papo com o Sebrae, ele vai me ensinar a fazer um plano de negócio, ele vai me ensinar a pesquisar se esse mercado tem demanda ou não, né? E aí, voltando... Mas isso, Jorge, desculpa te cortar, mas é algo pago? Por exemplo, para ir lá no Sebrae eu preciso pagar alguma coisa, pagar uma consultoria, pagar os... Como é que é isso? O Sebrae tem faixas de atendimento, tem umas consultorias mais especializadas que realmente o consultor que está lá tem uma remuneração e é cobrado. Mas esse empreendedor iniciante e tal, ele não paga nada para ir lá e bater papo com os consultores do Sebrae. A vocação do Sebrae é para isso, para apoiar realmente o microempreendedor. Então, bem nesse exemplo que eu te dei, eu tenho uma ideia, não sei se vinga ou se não vinga, vou lá gratuitamente conversar com a equipe do Sebrae, eles dão essas orientações iniciais e tal, e aí se precisar de um estudo muito aprofundado, uma consultoria muito aprofundada, aí eventualmente realmente tem uma cobrança pela remuneração deles lá. E a gente sabe que, mesmo nesse período de pandemia, teve muito microempresário que cresceu. Né? Teve aqueles que tiveram problemas, fluxo de caixa, acabaram até tendo que fechar. A gente sabe que o ramo de alimentos, quem conseguiu se adequar à nova necessidade, também cresceu. Como é que é isso? A pandemia ajudou, então, alguns microempresários nesse crescimento? Como é que... Fala um pouco mais sobre isso. A pandemia, no geral, foi muito catastrófica para os negócios no mundo e no Brasil, né? Literalmente, a gente viu empresas fecharem e não abrirem mais as suas portas porque não conseguiram manter custos de aluguéis, custos de funcionários. Houve alguma ajuda governamental, né, para manter, por exemplo, salários de algumas empresas, tal, mas foi algo pontual ali. E a pandemia ela se estendeu e ainda se estende, né, por um período bem grande. Então veio a vacina. E o Brasil, felizmente, ele tem um sucesso na aplicação de vacinas. A gente está com percentuais grandes de aplicação de vacina, o que nos dava um primeiro alento, pensando que em 2022 provavelmente as coisas começariam a voltar bastante à normalidade. E agora tivemos essa notícia nova de novas variantes como a Omicron. Volta a incerteza. Ninguém sabe o que vai acontecer em 2022. Será que as vacinas que estão aí elas vão dar conta da Omicron? Será que elas são efetivas? Ainda não tem uma resposta definitiva sobre isso. E isso afeta o planejamento de empreendedores para 2022. Então é bem difícil a gente falar com certeza o que vai acontecer, né? Cravar. É isso. A gente imagina que volta aos poucos a mortalidade, a normalidade. Mas em que velocidade? Quando que isso vai acontecer? A gente já viu, por exemplo, um mercado, uma indústria grande, que é a indústria do turismo, de Réveillon, de Carnaval, estão sendo canceladas por causa da nova variante Omicron. E o Carnaval ainda vai alguns meses. Então, todo mundo está com receio de como que isso vai acontecer. E afeta os negócios.
Mas, por outro lado, a pandemia ajudou alguns segmentos. Você pega o segmento de materiais de construção, decoração, que estava todo mundo em casa inventando moda, reforma, foi um segmento que cresceu, né? Você pega o segmento de imobiliárias, venda de imóveis. Ninguém imaginava, mas na pandemia esse segmento da economia cresceu muito, né? Imóveis sendo vendidos, talvez também um pouco pela questão de precisar home office em casa, muita gente procurando casas um pouco maior para fazer um home office em casa, tal. Foi um outro segmento que surpreendentemente cresceu bastante. Alimentos em geral, né? Os restaurantes sofreram e ainda sofrem, não conseguiram voltar à normalidade. Tiveram que demitir muita gente, fechou muito restaurante, acho que foi um dos segmentos que mais foram afetados, foram restaurantes. Mas alguns conseguiram se adequar um pouquinho com delivery, né? Conseguiram aumentar suas operações com logística, né? Com delivery, e conseguiram manter as suas operações. Mas, tristemente, a gente viu história, por exemplo, de restaurantes de décadas fechar as portas. Não resistiram, não conseguiram se adequar, e realmente é difícil, né? Todo mundo em casa e tal. Agora que a população começava a sair, a voltar, veio essa nova variante. O que será de 2022? Não sabemos com certeza. A gente torce aí para que logo a gente volte à vida normal. A gente que está na faculdade, a gente percebeu bem claro que esses 2 anos aí foram diferentes. A gente espera que agora 2022 voltem as aulas presenciais, sem todo aquele aparato de distanciamento, tudo mais. Ainda realmente é uma incógnita. Eu quero lembrar aos ouvintes e telespectadores que o nosso programa sempre vai ao ar às quartas-feiras no YouTube, no canal da Unifaciar do YouTube, às 19 horas. Geralmente a gente está lá interagindo, né, com os telespectadores, e também no canal do Spotify da Unifaciar. Aproveita já você está assistindo aí ou está ouvindo, dá um like já, curte ali, compartilha com alguém que você conhece, que gostaria de saber mais sobre esse assunto. E tem os outros programas também, assiste lá, compartilha, vai ser muito bom para o crescimento do canal. E, professor Jorge, você falou aí do Simples, né, do sistema de tributação. A gente sabe também que tem a MEI, né, o microempreendedor individual. Qual que é a diferença do MEI para o Simples? Fala um pouquinho essa questão para a pessoa que está pensando aí, eu quero abrir um negócio, quero formalizar meu negócio. Ele até talvez tenha já um negócio, mas eu estou em dúvida se eu abro uma MEI, se eu abro uma limitada. Como é que é isso daí? O MEI, um dos objetivos da criação do MEI foi para formalizar muitos empreendedores que eram informais. Esse é um dos principais objetivos do MEI. Então ele tem um imposto, uma manutenção mensal muito baixinho, R$60, em torno de R$60 mês, você consegue ficar dentro do MEI. E esse empreendedor que é MEI, ele pode ter apenas um funcionário. Hoje a legislação fala isso. Ele pode ter um funcionário? Pode ter um funcionário registrado ali, ele tem um CNPJ, ele se formaliza com o MEI, ele tem alguma cobertura do INSS também, né? Então o MEI, para aquele... Vamos dar um exemplo prático aí, aquela manicure lá do bairro, aquela cabeleireira mais informal lá, às vezes ela vai nas casas das pessoas, ou até ela tem a portinha dela lá, mas ela não está formalizada, não tem a empresa dela. A gente recomenda fortemente que ela faça um MEI, porque ela vai ter, por exemplo, cobertura do INSS, vai poder contratar um funcionário formalmente, né? E vai pagar esse imposto bem baixinho de R$60 mês, né? Então, é muito vantajoso para a pessoa que quer se formalizar e tá nessa faixa. Só que o MEI, né, se você vai crescendo, ele te limita. O MEI, o faturamento ano, atualmente é R$81 mil. Então, para cima disso, você não pode ser MEI. Você tem que ir para uma outra... Ano. Divide em 12 meses, ali você tem a média. Então, 81 mil somado no ano. Isso é o que diz a legislação hoje. Se você furou esse teto, se você extrapolou, você tem que ir para uma outra categoria. Existem várias categorias. Uma delas é o Simples. Aí no Simples, você está numa faixa maior de faturamento, eu não me recordo, acho que é 300 e poucos mil ao ano, né, mas é uma faixa bem maior, e você pode contratar quantos funcionários você quiser, né? Então, algumas diferenças básicas são essa daí. Existe um projeto de lei hoje tramitando no Congresso Nacional para aumentar a faixa do MEI de 81, acho que para 160, para dobrar para alguma coisa maior, para abarcar mais empreendedores. E daí também outra diferença é que ele
hoje que só pode contratar um funcionário no MEI, ele vai passar a poder contratar 2 funcionários no MEI. Então, se essa mudança passar, se for aprovada no Congresso Nacional, vai acabar abarcando um número muito maior de empreendedores. Às vezes tem um empreendedor lá, por exemplo, que atua no mercado de construção civil, construindo e tal, e ele tem 2, 3 funcionários. Ele está no meio termo, ele não pode ser MEI e, né, tem que ir para cima. Então, se passar, esse é um tipo de pessoa que vai ser beneficiado pelo MEI. É engraçado que você falou de empresas, a quantidade de reformas, né? E realmente, lá no meu bairro, eu percebi muitas casas sendo reformadas, né, nesses últimos 2 anos. Aí, o aumento de reformas cresceu muito. Talvez o cara... É isso que aconteceu mesmo. O cara chegou em casa e, pô, nunca vê aquela parede, né? Porque tá sempre correndo ali dentro de casa, nem fica dentro de casa, daí passou a ficar dentro de casa e começou a olhar para aquela parede, e aquela parede incomodar ele. Eu vou derrubar essa parede, vou aumentar a minha cozinha, enfim. Esse segmento de construção civil, normalmente, fora da pandemia, ele é interessante porque ele tem um comportamento, né? Chega ali dezembro, que a população em geral recebe o 13º, então ele tem recurso para gastar. E normalmente a maioria pega férias também naquele período. Então ele está em férias, está em casa e com recurso na mão. É nesse momento que o segmento de construção, de reforma, cresce bastante normalmente. E aí na pandemia ela teve um comportamento diferente, por causa disso que o professor falou, né? Eles ficaram muito tempo em casa, vamos mexer nisso aqui. A gente sabe também que o empreendedor, o homem da gestão dos negócios, ele também precisa gostar de ler, né? Gostar de ler, conhecer cases de sucesso, conhecer o que deu certo com aquele cara que fez, né? Por exemplo, eu li recentemente A Loja de Tudo, do Jeff Bezos, né? Então, quando você conhece a história de Jeff Bezos, você fica maravilhado, né? O cara abriu uma livraria virtual lá em 90 e pouco, quando nem se falava internet ainda. O que você gosta de ler? Muito. Leio muitos livros ao longo do ano. O que você aí nos últimos tempos aí, você leu alguma coisa que te chamou a atenção, que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes? Eu não me lembro o nome do autor, mas é um livro que fala sobre resiliência. Depois até posso colocar aqui nos comentários. Explica o que é resiliência, professor. A resiliência, né? O empreendedor brasileiro precisa ter muito resiliência, né? A resiliência é algo que a pessoa tem como característica, né? Que eles, por exemplo, sofre pancadas, sofre dificuldades e tal, mas ele tem essa capacidade de voltar à sua normalidade, não cair, não se deixar abater. A gente diz que ele é uma pessoa resiliente, né? Então, é uma pessoa de timbre forte, de base forte, né? Não quer dizer que ele não dá uma balançada, porque somos todos seres humanos, né? Mas claro, ele tem essa resiliência. E o empreendedor brasileiro precisa ter essa resiliência, porque as dificuldades são diárias, né? Problema com o fornecedor, problema com o funcionário, problema com o imposto, problema disso, precisa ser resiliente. E o livro é sobre resiliência? É sobre resiliência. Eu não me lembro o nome do autor, mas eu coloco aqui nos créditos. Agora, um livro bem interessante para empreendedores, que eu lembrei também, que conta uma história real de empreendedorismo, é O Segredo de Luiza. O Segredo de Luiza, ele foi escrito na forma de romance, explicando a vida de uma empreendedora. É uma delícia de ler. Se você tem interesse em ser empreendedor, leia O Segredo de Luiza. Não vou dar muito spoiler, mas ela conta a história de uma menina chamada Luiza, né, que quer abrir uma empresa. Então, a cada capítulo vai mostrando ali as dificuldades que a Luiza teve e como que ela foi tratando aquilo. Então, é um romance que coloca questões de empreendedorismo ali dentro. É bem interessante. Uma leitura bem leve. Não é a história da Luiza Trajano, do Magazine Luiza. Não. Essa Luiza aqui, O Segredo de Luiza, é uma mineira. Ah, legal. E filme, professor? Gosta de filme também ou não? Gosto de filme. Mente Brilhante, eu gostei muito, né? Principalmente pela atuação do ator principal, que foi maravilhosa. Mente Brilhante é o do Gladiador lá? Isso, Russell Crowe. Muito interessante esse filme, recomendo também, Uma Mente Brilhante. Ele fala a história de um grande matemático, né? Que trouxe uma teoria e ele teve um problema psicológico e tal. Então o filme vai em torno dessa história dele, conta como que era o gênio e tal. E tem uma cena no final, quando ele é reconhecido pelos seus pares na universidade, que é uma cena maravilhosa. Vale a pena assistir esse filme Mente Brilhante. Eu tava assistindo ontem a Batalha das Correntes. Conta um pouco da história da corrente alternada, corrente elétrica alternada e a outra lá. Eu não sou da área elétrica, mas conta a história ali do Thomas Alva Edison
e do Westinghouse, que era uma batalha. E tem o Tesla, o Tesla também aí no meio. Então eu não acabei de assistir ainda, mas assim, é bem interessante porque tem a ver com questão de empreendedorismo também, a escolha de um padrão, né? Quando 1880, quando chegou ali a energia elétrica, a iluminação nas cidades, né? Bem interessante. Professor, se você pudesse dar algumas dicas, né, para um microempresário, talvez que já está atuando, quer ser, né, com a pandemia ou sem a pandemia, o que você falaria para ele? Ao longo dos anos, a gente observa os índices de mortalidade dos empreendedores e no Brasil são índices altos, né? O Sebrae cobre isso, é mais de 50% o índice de mortalidade até 3 anos de idade da empresa. E os principais motivos, né, alguns a gente até tratou aqui, a questão da tributação alta no Brasil, a burocracia, sem dúvida, são motivos que afetam essa mortalidade, mas tem alguns outros motivos que é fator pessoal do empreendedor mesmo. Por exemplo, de não ter essa cultura de planejar, né? Então, nós aqui brasileiros temos muito essa questão da emoção, a flor da pele, né? Então, às vezes eu me motivo, me empolgo ali, já quero abrir amanhã a empresa e acho que vai... nós somos muito otimistas por natureza, né? Então deixa essa parte emocional, essa carga do otimismo tomar conta e às vezes pode não dar certo, às vezes pode dar certo, mas às vezes pode não dar certo. Então precisa planejar, o empreendedor precisa ter um mínimo de planejamento, né? De repente fazer um plano de negócios, né? Sondar o mercado onde que você quer entrar, pesquisar, fazer pesquisa de mercado, é uma recomendação que eu dou, fazer pesquisa, planejar, uma delas. A outra é sempre buscar evoluir, buscar conhecimento, né? Às vezes, se você conseguir fazer um curso superior, ótimo, mas se você não conseguir, a internet está aí hoje, ela é muito democrática, tem muita informação dentro da internet, conhecimento para você buscar, né? Ah, não tenho tempo. Isso é o que eu mais escuto dos empreendedores. É por isso que muitas vezes ele não consegue evoluir. O mercado é muito dinâmico, é como a gente disse há pouco, nós precisamos ser eternos alunos, né? Pesquisando e buscando conhecimento. Então, o segundo conselho que eu daria é sempre buscar conhecimento, sempre buscar treinamentos. E essa questão do tempo, né, professor Jorge, é interessante, porque muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo, mas aí você vai ver, o tempo dela muitas vezes está comprometido com algo que não é prioritário. Não é estratégico. Então ela fica ali um tempão no Instagram, um tempão no Facebook, um tempão no TikTok, de repente, e aí fala, eu não tenho tempo para buscar conhecimento, e acaba... perdendo tempo com coisas não relevantes, né? Então, tempo é prioridade. Tempo é uma escolha de prioridades, né? Não tenho tempo, todos têm o mesmo, né? 24 horas, todos têm a mesma carga horária, né? A questão é o que você faz com o teu tempo, é a gestão do tempo que é muito ensinada na educação superior, nos cursos de gestão, né? A gestão do tempo também. Exatamente. Né? E também do que é estratégico e do que não é estratégico dentro do negócio. Um traço dos empreendedores, estamos falando de maneira geral aqui de pequenos empreendedores, né? Um traço dos pequenos empreendedores é ser altamente, centralizar muitas coisas. Então ele quer fazer tudo, quer chutar, quer correr, cabecear, fazer gol, tudo ao mesmo tempo. Então nas operações, em vez de ele estar mais no estratégico, pensando na venda, pensando na operação, buscando parcerias, buscando tentar desenvolver novos fornecedores, ele se envolve demais no operacional. Vou lá embalar o meu produto para mandar. Isso é importante, é muito importante, mas não é o estratégico. Daí ele não tem tempo para o que é realmente interessante. Então, tempo realmente é relativo à prioridade. Mais alguma dica? É isso? Era isso, só para fechar um número interessante, já que a gente acabou de passar pela Black Friday, não sei se o professor ia entrar nisso, né? Recentemente a gente teve a Black Friday e as projeções do mercado eram X e não chegaram nesse X. Mesmo assim, são números interessantes. A Black Friday aconteceu no dia 26 de novembro, né? Mas já começa a ter vendas ali na quinta-feira. Né? Então, de quinta, sexta, sábado e domingo, o mercado de e-commerce Black Friday brasileiro movimentou 7,5 bilhões de reais. Isso representa, em relação a 2020, 5% a mais. Então, apesar de não ter chegado nas projeções do mercado, que eram 10% de crescimento, cresceu metade, cresceu 5%, ainda são números muito expressivos, né? Por que não chegou aonde deveria chegar? Um pouco é reflexo da pandemia.
Muitas pessoas perderam os empregos, alguns até retomaram agora, mas de repente ainda não estão com as suas contas todas em dia, né, tal. Então, talvez muita gente não teve dinheiro para comprar o que gostaria de comprar na Black Friday. Também tem um aspecto que às vezes os descontos não são tão bons, né? Às vezes você tem o nome Black Friday e não tem os descontos. As empresas que não são tão sérias em fazer isso também é um fator. E outro fator que muitas empresas ficaram sem insumos de produtos para fabricar, fruto da pandemia. Você pega a indústria de carros, por exemplo, os componentes eletrônicos, várias montadoras paradas por não ter insumo. E várias outras indústrias também tiveram essa dificuldade. Então faltou produto mesmo no mercado. Então, se você tem pouco produto de determinados produtos no mercado, por que eu vou dar muito desconto se eu não tenho muito a oferecer? Então, também não teve tanto desconto assim. A ideia da Black Friday, ela nasceu para desovar aquele estoque que está encalhado, né? Uhum. Eu tinha uma pergunta agora aqui que fugiu da minha mente. Isso acontece também. Faz parte. O programa sempre a gente faz ele corrido, né? Sim. E ele foge, mas tudo bem, isso eu já vou voltar. Eu queria saber as tuas, para te encontrar, tanto nas redes sociais quanto e-mail institucional, para saber mais. Uhum. Lembrei aqui a pergunta. Os cursos tecnólogos que você coordena, você poderia falar alguns aí, o nome, claro. Só para o pessoal que tiver interesse em fazer? A graduação de administração, né, são 4 anos, é um curso mais completo, onde você mergulha em vários assuntos aí voltados para a questão da administração, a parte financeira, a parte de gestão de pessoas, a parte de logística, enfim, ele cobre toda a parte de gestão da produção, né, ele cobre toda a parte de gestão. Os tecnólogos é uma coisa muito bacana, porque daí são cursos mais focados, 2 anos, alguns tecnólogos são 2 anos e meio, né, e elas vão mais o foco. Você pega, por exemplo, tecnólogo de logística, é uma parte da administração geral, então eu vou me focar em logística. Se você gosta dessa questão de logística, tal, que o Brasil é um mercado gigantesco para essa questão de logística, a gente precisa melhorar muito essa questão de logística, precisa de muitos tecnólogos aí para a gente dar conta nisso. Se você gosta dessa área, logística, 2 anos, você mergulha, aprofunda nesse tema de logística. Mesma coisa gestão financeira, por exemplo. Não gosto tanto de logística, mas eu gosto de números, gosto dessa parte financeira. E, puxa, todo negócio você precisa ter uma pessoa que domine ali os números, que, né, saiba fazer uma precificação, saiba fazer uma compra, mexer com fluxo de caixa e tal. Gestão financeira vai te dar um foco, um tecnólogo também de 2 anos, vai te dar um foco nisso. A gente tem gestão de recursos humanos, a gente tem vários tecnólogos de 2 anos, cursos mais pontuais, mas que você mergulha de cabeça dentro daquele conteúdo, daquela temática específica e sai um especialista no mercado. Então, esse aqui na minha opinião, é um dos diferenciais assim, dos tecnólogos, né? Te dá rapidamente, 2 anos passa muito rápido, e nem por isso deixa de ser aprofundado, né? Te dá um ferramental muito grande para você partir para o mercado. No nosso site, www.unifacer.edu.br, tem todos os cursos lá, mas eu lembro aqui de cabeça também marketing, gestão comercial, processos gerenciais. Muitos. Marketing é um curso muito interessante. Se você gosta dessa parte mais comercial, dessa pegada mais comercial, marketing é um curso bem interessante para você. A gente tem, falamos um pouquinho do mercado imobiliário crescendo, a gente tem um tecnólogo voltado para a questão imobiliária, né? O tecnólogo negócios imobiliários. É algo muito quente aí no mercado. O mercado também está deficitário de profissionais disso, por isso que a gente está oferecendo esse curso também. O gestão portuária está sendo Gestão portuária também é uma faceta da logística, né? Mas daí uma faceta bem específica por causa dos portos, né? O Brasil, como comentamos, um país continental, você tem vários portos ali. Então, quem se especializa nisso também tem um mercado garantido aí para atuar, né? Seja aqui no Porto Paranaguá, São Paulo, Santos, como outros portos que a gente tem. Professor Jorge, o teu e-mail? jorge.pereira@unifaciar.edu.br. Rede social? Meu Instagram é o meu segundo nome, uberson28, uberson28, você me encontra lá no Instagram. Legal. Se você pudesse escrever uma frase numa lousa, né, já estamos falando de educação, numa lousa interativa que não pudesse ser apagada, que frase você escreveria, professor? Não desista nunca. Eu sempre tenho em mente essa frase na minha cabeça. Não desista nunca. A vida vai te dar porrada, vai te trazer dificuldades. Não desista nunca, em nenhum campo da sua vida. Sempre em frente. Muito bom. A gente poderia conversar aqui por horas sobre isso, é um tema interessante. Porém, temos um horário aqui no podcast. Eu quero agradecer demais a tua disponibilidade de estar aqui conosco, professor.
E muito obrigado àqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Novamente peço que deem um like ali, deem um joinha, se inscreva, compartilha, vai ajudar muito o canal. Muito obrigado. E até uma próxima vez. Tchau!